Olá, boa noite a todos. Boa noite. É com grande alegria que estamos aqui mais esta semana para as reflexões dos ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos pensamentos, nossos problemas para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade, por estarmos todos reunidos para aprender e refletir sobre as Tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a doçura e a irritabilidade. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, ou seja, que ninguém as irrite, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora. Sua vaidade se satisfaz com o poder em dizer: aqui eu mando, aqui eu sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar, com mais razão, e sou detestado. Então, existem pessoas que, no contato social, são pessoas doces, amorosas, simpáticas, singelas, né, no dia a dia, na frente, né, dos amigos, dos colegas de trabalho. Tem sempre uma palavra doce para ser expressada, mas pelas costas, às vezes, alimentam um veneno. Essas pessoas, muitas vezes, socialmente, é uma simpatia. Por quê? Porque escondem aquilo que sentem, muitas vezes, quando são desafiados ou contrariados, e quando chegam em casa, se tornam verdadeiros tiranos, né? Aí dentro de casa tem uma atitude de dominador, né? Uma atitude de, muitas vezes, um pai ou uma mãe que trata sua família de forma agressiva, né? Que impõem um autoritarismo, não uma autoridade, né? Que é ser respeitado à força. E se esquece que nessa atitude de imposição, né, de forma autoritária, ele acaba não cativando o amor da família, mas ele acaba atraindo para si um sentimento contrário, um sentimento de ressentimento, de rancor, né, um sentimento de desprezo muitas vezes. Isso é muito comum em várias classes sociais, em que as pessoas se preocupam muito mais em manter as aparências, né, e não têm coragem de sustentar o seu ponto de vista muitas vezes. A gente na psicologia caracteriza como passivo-agressivo, aquela pessoa que demonstra uma passividade, mas lá por dentro é um vulcão em erupção, né? E quando ela tem que criticar, ela critica a pessoa pelas costas, não tem coragem de ter uma conversa franca e sincera, né? E onde ela vai extravasar toda essa raiva dela, né? Todo aquele sentimento reprimido de insatisfação da vida? Ela vai fazer isso com aqueles que são mais frágeis, muitas vezes com os filhos, com as esposas, né? Aí dentro de casa se torna um macho alfa, dentro de casa se torna agressivo. Mulheres também fazem isso. Isso daí não é um requisito só masculino, não. Isso também infelizmente, é uma característica que muitas mulheres também possuem, né? Aguenta tudo no trabalho, aguenta tudo nas relações sociais, e dentro de casa é uma tirana, né?
uma pessoa agressiva com os filhos, com o marido, faz as coisas jogando, né? Limpa a casa jogando prato, jogando talheres, arruma a mesa para refeição de forma agressiva, né? Vai pegando as coisas que estão esparramadas pela casa, jogando, às vezes até quebra, né? Não consegue chegar para um filho e ter uma conversa tranquila e explicar, olha, você tirou, você precisa guardar, né? Ou mesmo se tiver que ser um pouco dura, mas ser dura e ao mesmo tempo ser amorosa, né? Essas pessoas que são afáveis no verniz, né? na máscara social, muitas vezes guardam dentro de si um veneno. E esse veneno não envenena só as relações, envenena a própria pessoa, que acaba adoecendo, acaba tendo problemas sérios de saúde. Por quê? Porque ela não extravasa, né? Ela deixa tudo dentro de si reprimido. Então, qual que é o melhor, né? O melhor é que a gente comece a administrar o que a gente sente. A gente precisa ser franco com as nossas emoções, né? Aprender a ter inteligência emocional. A gente é muito preparado para ter inteligência cognitiva, né? Para aprender a ler, escrever, aprender intelectualmente, mas a gente não é educado, a gente não é preparado para ter inteligência emocional. E por não saber lidar com as próprias emoções, a gente acaba em algumas situações escondendo a nossa ira, a nossa cólera, e tentando mostrar, né, porque é aquilo que se espera dela, que é um jeito afável e doce, ela demonstra isso porque ela reprimiu um sentimento que ela não soube lidar, porque a gente não tem que concordar com tudo o tempo todo, a gente discorda, né? Mas discorde conversando, argumentando e de forma franca, sincera, não abaixando a cabeça às vezes para um superior no trabalho, baixando a cabeça para um amigo para ser aquele que está sempre com um sorrisinho nos lábios, mas por dentro está, né, ruminando, alimentando sentimentos de irritabilidade. Isso faz um mal danado para as células todas do corpo e algumas pessoas não conseguem extravasar no trabalho e levam essa carga emocional para dentro de casa. Essa carga daquilo que ela não soube lidar, que ela não soube administrar, ela leva para casa e lá na casa ela se torna aquilo que ela mais odeia na rua. Então ela tem um chefe extremamente agressivo e dominador e em casa ela se torna esse personagem, né? Tem pessoas que, por exemplo, tem que ver um pai extremamente agressivo e se torna também um pai na vida adulta também extremamente agressivo. Então tudo aquilo que ele mais aquilo que ele mais detestava, aquilo que ele mais sofreu dentro da casa dele na infância, ele reproduz de forma fidedigna dentro de casa, agredindo aos próprios filhos, agredindo as esposas. Nosso índice de feminicídio no Brasil é um dos maiores do mundo, né? As mulheres são espancadas, elas são tidas como objeto. Isso é o quê? Isso aí é herança de uma dificuldade que tanto homens como mulheres possuem em ler as emoções e administrar as emoções e dividir as suas emoções com seus parceiros. Então, essa parte que a gente leu que está dentro do Bem-aventurados, os mansos e pacíficos, que foi uma lição muito bonita que Jesus nos deixou, é uma mansidão que é de dentro para fora, não uma mansidão que é de fora para dentro, né? Uma mansidão que é somente uma máscara. Eu estou só fingindo ser manso, mas por dentro eu sou um cordeiro e por fora eu sou um lobo. Por fora eu sou um cordeiro e por dentro eu sou um lobo, né? Estou guardando aquela ira toda dentro de mim. Então eu preciso ser mansa no coração e ter atitudes afáveis, doces com os meus semelhantes, mas de forma pura, né? Fidedignamente pura, como Jesus foi. Jesus, quando ele precisou ser duro, né, no sentido de austero, em algumas situações que a gente lê aí na passagem de Jesus pela terra, ele foi austero quando ele precisou ser austero.
mas ele sempre lidou com doçura e afabilidade, né? Ele foi sempre afável, né? Com todos aqueles que o cercavam, mesmo com aqueles que o rejeitavam, com aqueles que o agrediam, que o levaram para a cruz. Então vamos tomar essa lição de Cristo para a nossa vida. Se nós temos uma cruz para carregar, temos dificuldades, que nós possamos carregar com mansuetude, com mansidão do espírito, do coração e da alma como um todo. Orar e vigiar, né, amor? Orar e vigiar. Orar pelo próximo e vigiar em nossos pensamentos. O nosso pensamento, ele é um condutor, é a lei da atração. Ele vai atrair aquilo que a gente está pensando. Negativamente, nós vamos atrair irmãos que estão com pensamentos negativos. E para a pessoa que está sendo agredida com palavras, com agressões desse tipo, não é fácil você ser agredido. Mas tenta em pensamento fazer uma prece, fazer uma oração, envolvendo essa pessoa que está irritadiça em energias de amor, de luz, né? A gente não precisa, no pensamento, ficar xingando o outro. Porque da mesma forma, quando estamos sendo agredidos e nós no pensamento estamos agredindo o outro, também estamos emitindo dardos, né? Que vão estar atraindo energias negativas um para o outro. Então você está se envolvendo, né? Você está se envolvendo. Atacando do mesmo jeito. E vai estar recebendo do mesmo jeito. Ao passo que se você começa a fazer um pensamento de oração, né? Envolvendo essa pessoa em energias salutares, energias de paz, de harmonia, não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. A gente ser agredido e ter essa mansuetude, né? Então, mas é tentar exercitar, né? E se estamos, como a gente sempre tem dito, né, nesse núcleo familiar, estamos ali para evoluir em conjunto, né? Então, é exercitar todo dia com pensamentos positivos, com pensamentos de harmonia, atrair os benfeitores celestes que vão estar auxiliando nessa harmonização dentro do lar. Mas é importante, né, amor, a gente ter uma disciplina emocional, né? Entender o que a gente está sentindo. Se a gente está sentindo irritação, entender por que eu estou me irritando com o comportamento do meu companheiro, por exemplo, de trabalho. O que está me irritando na conduta do outro? Se a gente começa a fazer essa leitura, a gente começa a amansar, né? A gente começa a se tornar manso internamente. Então o outro não vai me atingir. O outro só me atinge quando encontra respaldo dentro de nós. O que o outro fala, o que o outro faz, só vai me atingir porque está encontrando eco dentro de mim, está encontrando a raiz. Eu tenho aquele é o meu ponto fraco, né? Então eu tenho um ponto fraco, e aí quando eu sou agredido ou quando tem algo no ambiente que me desagrada, eu automaticamente me irrito, né? Eu quero devolver com agressividade. Só que aqui está explicando nessa passagem que tem pessoas que se sentem agredidas, mas elas disfarçam, elas mascaram, elas camuflam. Então elas fingem que está tudo bem, está tudo bem. Só que lá dentro, o sentimento, o pensamento está fervilhando. E é através desse pensamento fervilhando que nós atraímos os irmãos que estão ali naquela sintonia de irritabilidade, de insatisfação, né? E a gente começa a vibrar nessa energia. E onde a gente vai extravasar? Com os mais frágeis, né? Então, também tem isso no ambiente de trabalho, né? Então, lá o mais alto na escala é agressivo, trata o subordinado de forma agressiva. O subordinado repassa essa agressividade para o seu subordinado e vai vindo isso em cadeia. Então vai passando, né? A agressividade ela vai mudando. Então a gente tem que aprender a amortizar isso. De que forma? Então eu tenho lá um chefe que é agressivo, eu vou repassar isso para os meus subordinados, ou eu vou tentar administrar isso e pensar, eu não preciso ser assim.
Eu não preciso ser agressivo como o meu chefe é comigo. Eu não preciso destratar o meu funcionário porque eu sou destratado, né? Então, por exemplo, eu fui criado por um pai que batia, que me agredia. Eu preciso ser assim com meu filho? Ou eu posso me tornar uma versão melhorada dos meus pais, né? Eu tenho que procurar evoluir o tempo todo. Essa evolução acontece com inteligência emocional. Quando eu começo a raciocinar a minha postura, o meu comportamento, e entender que muitas vezes eu estou reproduzindo, né? Então eu sofro agressão na rua e eu vou ser agressivo com o meu filho, com a minha esposa. Eu vou descontar neles, né? O pai, né? Eu tive um pai agressivo. Eu vou me tornar um pai ou uma mãe agressiva. Eu vou me tornar agressiva com meus filhos. Então a gente tem que estar repensando. Eu preciso reproduzir esse padrão de comportamento. A gente ouve o tempo inteiro histórias de pessoas que foram extremamente agredidas na infância e tem muitas que transformam, sublimam, transforma tudo aquilo que ela foi agredida. Ela fala, não, eu não vou ser um agressor com meu filho. Eu não vou agredir meu filho, eu vou tratar meu filho com carinho, com amor. E é isso que Jesus está pedindo para nós, né? Moisés teve que vir aqui na terra e agir com olho por olho, dente por dente, de forma mais agressiva, né? Porque a humanidade estava muito bruta, muito grosseira. Então ele precisou trazer o olho por olho, dente por dente, como uma forma de ameaça. Um Deus mais castrador, um Deus mais agressivo, um Deus que pune, que castiga. Jesus veio para transformar isso. Ele veio para nos mostrar que é através do amor que a gente evolui. E não da vingança, do olho por olho, dente por dente. Não do medo, e sim de uma conexão amorosa com Deus. E é isso que a gente tem que procurar fazer no nosso dia a dia, no trabalho, com os amigos, né? Sinceridade com os próprios sentimentos, amorosidade principalmente. É isso aí. Né? Agora nossas vibrações, novamente fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias de amor, de paz, de equilíbrio. E junto ao Mestre Jesus, vamos unindo nossos corações e vamos emanar nossos melhores sentimentos em prol dos mais necessitados. Vamos vibrar pelo nosso planeta, que passa por grandes transformações, por incêndios, por temperaturas elevadas. Vamos envolvendo os países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias do mundo inteiro, pelas famílias que choram a perda do ente querido, famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, famílias que têm problemas de agressividade entre casais, entre pais e filhos. Vamos envolvendo essas famílias, esses lares, em energias de amor, de luz, de harmonia. Vibremos pelos doentes nos hospitais, pelos irmãos que estão à espera de um leito. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos indígenas, pelos irmãos privados da liberdade. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos hospitais, aos educandários do astral. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Gostaria de Te pedir, Jesus, pela proteção do meu lar, pela harmonia do meu lar, que eu possa me tornar uma pessoa mais harmoniosa, mais pacífica, mais amorosa para com os nossos companheiros, com os nossos filhos, com nossos parentes e amigos.
Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, nos trazendo saúde, equilíbrio, perseverança, fé e muita harmonia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece final. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gratidão por seguirem a nossa página Aura Vibração Espiritual no Facebook, no YouTube. Continue nos seguindo quando a gente manda a solicitação. Siga a nossa página, compartilhem, porque a nossa finalidade é levar umas palavrinhas, né, de alento, de amor que Jesus nos trouxe, né, para poder, às vezes parece meio repetitivo, mas não é, né, porque a gente tem muito ainda que evoluir, muito que aprender aqui no planeta Terra. Por que, amor? Porque nós amamos vocês. Beijão enorme. Ótima semana, até semana que vem.